Chega de moleza, é hora de estudar e estudar a palavra de Deus. Bem, nós já aprendemos a doutrina da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos também que Deus tem mais de um nome. Deus tem nomes genéricos e tem nomes específicos. Os genéricos, está lembrado? El, Elion, Eloá, que é o singular de Elohim. Tudo isso nós já aprendemos. E os nomes específicos? El Shaddai, Adonai, que significa Senhor, e é usado só para Deus, porque na língua hebraica, para Senhor, para pessoa, é Adon ou Adoni, nunca Adonai. Adonai é só para Deus, tá bom? E o terceiro nome é o tetagrama. Lembra do Y, do H, do W e do H que nós aprendemos aqui? Como surgiu o nome Jeová? Que o nome Jeová é uma invenção que surge no 9º século pelos rabinos e foi espalhado, divulgado depois da reforma protestante pelos reformadores. Tudo isso nós já aprendemos. E hoje nós vamos estudar o quê? A questão da alma. Alma. Por quê? Porque quando nós estudamos com o material das Testemunhas de Jeová, elas têm um conceito diferente do nosso de alma. Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Pegue aí o seu bloquinho de rascunho, um papel, um lápis e vai anotando. Bem, primeiro, eu quero apresentar para você aqui que na nossa língua, por exemplo, tem palavra que tem mais de um significado. O estudante da Bíblia precisa entender isso. Existem palavras que têm mais de um significado. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer um exemplo aqui, colocar um exemplo para você, onde está escrito assim, olha, tá vendo aí? Indique o significado correto da palavra manga nas frases. Então a primeira frase, olha aí na sua tela. Estava caminhando no pomar quando caiu uma manga na minha cabeça. Aí você que está me assistindo, eu pergunto para você. Manga significa, alternativa A, olha aí na tela, parte do vestuário. B, fruto da mangueira. C, parte do eixo de um veículo. Hoje é uma provinha. Pensa aí comigo. Eu estava caminhando no pomar quando caiu uma manga na minha cabeça. O que significa manga aí? Fruto, né? Não é um fruto? Não é isso aí? Por quê? O contexto é que manda. Então é a alternativa B, fruto da mangueira. Fruto da mangueira, porque o contexto está falando o local que eu estava. Então a resposta seria a alternativa B, correto? Agora vamos ver o exercício número 2. Diz assim, olha só, olha aí na tela. Estiquei meu braço com tanta força que rasgou a minha manga. Tá vendo? Pergunto para você que nos assiste. Manga é parte do vestuário, fruto da mangueira ou parte do eixo de um veículo? Pensa comigo. Estiquei meu braço com tanta força que rasgou a minha manga. Não pode ser fruto da mangueira, não é verdade? Porque o contexto está falando de um exercício de esticar o braço. Logo, a alternativa correta só pode ser manga de camisa. Então nós já vimos uma mesma palavra com dois significados. No primeiro texto significava fruto da mangueira. No segundo texto já significa manga da camisa. Vamos para o terceiro texto? O terceiro texto diz assim: quando meu veículo caiu no buraco, estourou a manga. Olha aí, manga aí, alternativa A, é parte do vestuário, B, fruto da mangueira, ou C, parte do eixo de um veículo. Pensa comigo, estava com o veículo, caiu no buraco, quebrou a manga. Não dá certo manga de chupar, né? Manga fruta. Também não dá certo manga de camisa. Só pode ser uma parte do eixo do caminhão que leva, ou de um veículo que leva esse nome, manga. Então viu que uma mesma palavra na nossa língua, na língua portuguesa, tem três significados. Significado de fruto, significado de manga de camisa e significado de parte do eixo de um caminhão. Interessante, não é? Agora nós faremos o mesmo exercício, mas mudando.
Agora nós vamos colocar a palavra alma. Então, com esse mesmo raciocínio que nós aprendemos sobre a palavra manga, nós vamos agora estudar a palavra alma, que está em Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Olha aí na sua tela o que diz. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Tá certo? 70 almas. Aí eu pergunto para você, alma significa A, consciência, B, sangue, C, pessoa ou D, vida? Que alternativa você escolhe? Vou repetir, olha, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, alma aí é o quê? Consciência. Vamos supor consciência? Todas as consciências, pois, que procederam de Jacó não tem sentido. Vamos colocar sangue? Todos os sangues também não dá certo. Vamos colocar vida, pessoa? Os dois dão certo, né? Todas as vidas. Mas e pessoa? Fica melhor, não fica? Todas as pessoas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, quer dizer, a sua descendência, foram 70 pessoas. José, que também é uma pessoa, porém estava no Egito. Tá vendo? Então, neste contexto, alma significa pessoa. Tá certo? Nesse contexto. Lembra da manga? Alma tem mais de um significado também. Neste caso particular, significa pessoa, por causa do contexto. Vamos para um outro exercício? Então, nós já vimos um primeiro significado da palavra alma. Agora, vamos para o segundo significado. Levítico, capítulo 17, versículo 14. Olha o que diz o texto. Porquanto é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Tá vendo? Tá vendo o texto? Agora eu pergunto para você, alma aí significa consciência? Significa sangue? Significa pessoa? Ou significa vida? Vamos ler de novo? Porquanto é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Tá vendo? Então, neste caso, o próprio texto fala que alma é sangue. Tá vendo? Eu não posso falar, olha, toda vez que aparece alma na Bíblia significa sangue. Não. No primeiro versículo que nós lemos da família de Jacó, alma significava pessoa. Neste versículo que nós estamos lendo, alma significa sangue. O próprio texto está falando. Pode pôr qualquer outro significado que não vai dar certo. Tá bom? Então, nós já aprendemos dois significados para a palavra alma. Dois significados. Será que são só esses dois significados? Não. Tem mais. Tem mais significados. Vamos para o próximo? Isaías, capítulo 1, versículo 14. Porque é importante que você que está aí nos assistindo, você acompanhe, se puder até anota. Agora, fica tranquilo. Não deu tempo de anotar, aí depois você pede o nosso material didático, que tudo que eu ensino aqui, você vai encontrar nesse material, nesses módulos que são livros com riqueza de detalhes, tá bom? Então tá tudo mastigadinho aqui, mas por enquanto vai anotando. Mas vamos voltar aqui na aula? Então não fique preocupado se você perdeu alguma informação. Mas olha aí o texto de Isaías 1:14, diz assim: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Sabe quem está falando isso? Deus. Deus é que está falando isso. Deus está falando. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já
me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Agora pergunto para você, alma significa aqui, é Deus falando, consciência, sangue, pessoa ou vida? Bom, sangue não pode ser, porque Deus é espírito, então já está eliminado, né? Sangue não pode ser. Pessoa, mas é Deus falando. Vamos tentar pôr consciência? Vamos tentar? Veja que interessante. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha consciência as odeia. Tá vendo? Então, nesse caso aí, alma significa consciência de Deus. Então, nós já vimos 3 significados para a palavra alma. Pode significar pessoa, pode significar sangue, pode significar a consciência de Deus. Ah, mas como eu sei o significado? É só ler o contexto. É só ler o que vem antes e o que vem depois do texto. Você já domina. Nesse caso, o próprio versículo já está falando. Mas vamos ver mais um caso? Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá vendo? Alma aí significa consciência. Experimenta por consciência aí. Não vai dar certo. Coloca sangue. Não dá certo. Sangue, o homem foi feito sangue vivente. Consciência vivente. Agora coloca vida. O homem foi feito vida. Ou seja, já tem a palavra vivente. Então aí no caso, fôlego de vida. Alma aí significa vida. Então veja, nós vimos na palavra de Deus 4 significados para a alma. Manga, no exercício que nós fizemos, nós vimos 3 significados. No caso da alma, nós já vimos 4. Alma significando pessoa, alma significando sangue, alma significando consciência e alma significando vida. Agora, eu vou ler mais um texto. Eu vou pedir que você observe bem esse texto, se possível até anote. Foi dito por Jesus. Esse texto foi dito por Jesus. A maior autoridade no assunto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem. Foi ele que disse, o fundador da nossa religião, vamos dizer assim, do cristianismo, Jesus Cristo. A maior autoridade no assunto. Vamos ver o que ele falou sobre a questão da alma? Mateus 10 e 28. Olha o que diz. Jesus falando. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha aí, tá vendo? Coloca sangue aí. Coloca sangue como querem as testemunhas de Jeová. Vamos ver se dá certo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar o sangue. Tem sentido? O sangue faz parte do corpo. Então, nesse caso, a alma é uma coisa separada do corpo. A alma é uma coisa separada do corpo. Olha aí. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tá vendo? Você sabia? Uma pessoa que, Deus o livre, né? Uma coisa terrível, a gente vê sempre na televisão, coisa terrível, a pessoa vai assaltar, acaba matando um inocente. Mas o ladrão, ele consegue matar o corpo da pessoa, mas a alma não. O nosso adversário, o diabo, pode provocar uma pessoa a tirar a vida da outra. Você sabia disso? Tirar a vida, o corpo da outra, mas a alma, não. É isso que Jesus está falando. Então, a quem eu devo temer? A quem eu devo temer? O que esse texto está dizendo? Você sabe só quem pode lançar o corpo e a alma no inferno? Você sabe só quem pode fazer isso? Só Deus. Você sabia disso? Só Deus. Então não tem que temer o diabo, os seus anjos. Eu tenho que temer a Deus. Porque só Ele tem esse poder. Então o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus. Porque
Esse corpo é um corpo físico, é matéria. Então o inimigo, o nosso adversário, tem até poder de tentar uma pessoa, num assalto ou numa confusão, tirar essa vida humana. A pessoa, a alma, continua viva, continua viva. E nós sabemos que tem duas alternativas. Eu vou ler para você Hebreus 9:27. Olha o que diz o texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, podemos interpretar esse texto assim: como aos homens está destinado a deixarem o corpo físico uma única vez, segue depois o juízo. Nós estamos entendendo hoje, aprendendo o significado da palavra alma. Então nós já vemos aí vários significados. Esse último aqui, que Jesus disse, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a alma é uma entidade separada do corpo. Então quando uma pessoa morre, eu já ensinei isso aqui. Uma pessoa morre, está lá, está morta lá, só tá o cadáver lá. A verdade é essa. A pessoa está lá, né, no caixão, enfim, só está o corpo dela, na verdade, lá. A gente usa essa linguagem. Fulano morreu, mas só está o corpo ali. A pessoa não está mais ali. Não está mais ali. É só o corpo que vai ser sepultado, a matéria que vai virar só. A verdade é essa. Então você não precisa ter medo disso. Se você está com Cristo Jesus, se você reconheceu que é pecador e aceitou Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como seu único e suficiente Salvador, você não precisa ficar preocupado com a morte. Você não precisa ficar preocupado que você vai deixar o corpo um dia, como todos nós vamos deixar. Nós vamos deixar o corpo um dia. Aquele corpo vai entrar em decomposição, por isso que é sepultado. Deixar um tempo ali já vai cheirar mal. Vai entrar em decomposição. Mas é o corpo. Mas a pessoa vai para um outro lugar. A pessoa sai do corpo e vai para um lugar. Que eu li aqui. Hebreus 9:27. Olha o que diz o texto. O texto é claro. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Ou seja, deixa o corpo uma vez. Segue depois disso o juízo. Mas para onde a pessoa vai quando ela deixa o corpo? Você já parou para pensar nisso? Tá bom, então só está o corpo ali. A pessoa não está mais ali. Para onde a pessoa vai? Isso é um assunto que nós vamos estudar na próxima aula aqui. Sabe por quê? As testemunhas de Jeová, elas não acreditam na existência do inferno. Você sabia disso? Elas não acreditam na existência do inferno. Mas nós vamos mostrar biblicamente que o inferno existe sim. Nós vamos mostrar biblicamente. Existe o paraíso, para onde vão aqueles que temem a Deus, e existe o inferno, para onde vão as pessoas que não temem a Deus, quando deixam o corpo. Então nós vamos entender isso aí, que não existe reencarnação, como querem os hindus, os espíritas. Não, existe sim ressurreição. Nós vamos estudar esse tema também. Tema importantíssimo. Agora, dentro ainda desse assunto, mais um texto que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler o verso 1 e 2 e depois o 6 e o 8. Olha só o que diz o texto. Vou ler partes, depois você pode conferir na sua Bíblia o texto completo, tá bom? Olha o que diz. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então nós temos nós vamos receber um novo corpo de Deus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nova habitação, que é do céu, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo
para habitar com o Senhor. Está vendo? Está vendo o texto? Quer dizer, Paulo ensinando. Ora, se sair do corpo a pessoa fica inconsciente, não tem sentido. Não tem sentido. Como querem aqueles que ensinam o sono da alma. Então Paulo fala, ó, nós estamos presos nesse tabernáculo humano, que é a matéria. Então nós somos seres humanos, pessoas humanas. Os anjos também são pessoas, mas são pessoas espirituais. O nosso Deus também, um ser pessoal, espiritual, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos pessoas também, humanas. Então nós, humanos, somos inferiores aos anjos, como diz o salmista no Salmo 8 e verso 5. Nós somos inferiores aos anjos, mas nós somos pessoas também, porque para ser pessoa não precisa ter corpo. Tanto é que os anjos são pessoas também, mas não têm corpo. Então nós somos pessoas em um tabernáculo, em uma casa material, em uma casa corruptível. Por quê? Quando sai do corpo, o corpo entra em decomposição. Mas Paulo está falando aqui que gememos desejando ser revestidos da nova habitação, que é a ressurreição. Porque no dia da ressurreição, nós vamos estudar isso com mais profundidade. Os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que já deixaram esse corpo receberão um novo corpo. Um corpo incorruptível. Isso está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, que é o maior tratado sobre a ressurreição, como vai ser a nossa vida quando recebemos um novo corpo do Senhor. Está no capítulo 15, anota aí no seu caderninho para você pesquisar. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. Leia o capítulo inteiro, fica a dever de casa. Então, as pessoas que já deixaram esse corpo, as pessoas, olha que interessante, as pessoas que já deixaram esse corpo, que a gente usa o termo morreu, ou morreram, as pessoas morreram, quer dizer, deixaram esse corpo, elas estão conscientes. E tem duas alternativas. O juízo é claro. Está aqui no 27 de Hebreus 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa sai do corpo, mas continua viva. Continua viva. Ok? Então, veja, a alma tem mais de um significado. Por isso que Jesus falou, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Está vendo? Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A pessoa está com uma enfermidade grave no corpo, enfermidade terminal. Então aquele corpo não tem mais solução, a medicina não tem mais solução para aquele corpo. Mas se a pessoa teme a Deus, se a pessoa está com Jesus, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, porque vai sair do corpo e vai direto para o paraíso. Para o paraíso, que está debaixo do altar de Deus. Nós vamos estudar isso daí. Na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto aí, a questão do inferno. O inferno é uma doutrina bíblica, porém negada, uma doutrina que é negada pelas testemunhas de Jeová. E nós vamos estudar que ele existe sim, porque senão o que Jesus falou em Mateus 10 e 28 não teria sentido. Não teria sentido. Tá certo? Então, o que é importante aprender dessa aula de hoje? Que alma tem mais de um significado e vai depender do contexto. Alma pode significar sangue? Pode, é verdade. Mas só sangue? Não. Alma pode significar vida? Pode. Pode significar pessoa? Pode. Consciência? Pode. Então, como fazer para descobrir o significado? Precisa ler o contexto. Precisa ler o contexto. Tá certo? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Que uma palavra pode ter mais de um significado. Assim como nós aprendemos no exercício inicial que manga tem mais de um significado, a palavra alma também tem mais de um significado. Compete àquele que está estudando a palavra ver o que vem antes e o que vem depois do texto, ver o contexto, tá bom?